Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Como vocês sabem, nós estamos com as nossas atividades suspensas na nossa casa por causa da pandemia. Então, nos encontramos aqui para a gente fazer a nossa palestra, que ocorre sempre às quintas-feiras, às 20 horas, ao sábado, às 14h30. Então, é muito bom ter vocês aqui. Eu vou dar os recados. Olá, Mazé! Tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda! Vou dar os recados rapidinho, tá bom? Então, com a pandemia, nós estamos também, além das palestras online, nós estamos com atendimento fraterno online. Então, se vocês precisarem conversar um pouquinho, estiver passando por algum momento difícil, ou mesmo se estiver precisando de uma orientação à luz da doutrina espírita, nós disponibilizamos o nosso WhatsApp para você deixar o seu telefone, que um dos nossos atendentes vai entrar em contato com vocês para poder conversar um pouquinho. Então, o número do nosso telefone é 96598-1987. Então, através desse número, tanto os atendimentos fraternos, quanto se tiver precisando de vibrações, a gente tem a caixinha de vibração virtual. Também é só deixar o nome nesse telefone que a gente coloca nas vibrações. Também pode conversar com a gente através do direct do Instagram, ou então, quem estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, também pode deixar mensagem pra gente lá, que a gente resgata e a gente faz as ligações, ou então a gente coloca nas vibrações os nomes. Uma outra coisa, no último domingo, nós tivemos a entrega das cestas básicas. Então, a gente fez um projeto, a gente tem um projeto, né, que chama Florescer, que atende várias famílias da região aqui de Cotia. Então, no nosso cadastro, a gente, antes da pandemia, estávamos atendendo 45 famílias. Então, por mês, a gente distribuía até 60 cestas básicas, porque sempre aparecia alguém no meio do mês, precisando de alguma coisa. Então, a gente atendia esse número de cestas. O que aconteceu? Chegou a pandemia, e com a pandemia, chegaram mais pessoas necessitadas precisando de cesta básica. Então, esse número foi aumentando. E esse mês, a gente entregou 113 cestas básicas. 113 não, 108 cestas básicas. Esse mês... Oi, Bel, tudo bom? Tudo jóia, graças Seja a Deus. bem-vinda. Eu tô dando os recados, eu comecei a falar da cesta básica agora. Então, esse mês a gente entregou 108 cestas básicas, né? E a gente fez no começo do mês uma campanha que rolou um vídeo na internet que o Hernani gravou pedindo bombons. Porque todo mês de outubro, lá no Esperança, a gente faz uma festa do Dia das Crianças. Porque essas famílias que vão em busca da cesta são famílias bem carentes, né? E as crianças não têm acesso a uma festa de aniversário. Então, o que a gente bolou? Fazer uma festa de aniversário para todas as crianças. Então, tem bolo, brigadeiro, beijinho, coxinha. Na verdade, é para as crianças, mas a gente espera o ano inteiro por essa festa, que é muito boa. Muito boa mesmo, muito boa. E também tem uma equipe parceira nossa que a gente tira todas as cadeiras lá do salão e a gente monta um circo. Então, forma um picadeiro, e daí tem palhaço, brincam com as crianças, ou seja, é maravilhoso. Só que esse ano a gente não conseguiu fazer nada por causa da pandemia. Estava já tudo planejado desde o começo do ano, mas chegou a pandemia e a gente não conseguiu fazer nada. Então, a gente teve a ideia de vamos dar bombom para as crianças. Então, o princípio eram 150 caixas de bombom, para a gente conseguir atender todas as pessoas que chegassem lá e ninguém ia embora sem. Só que a gente ganhou 226 caixas, ou seja, todas as famílias foram com 2 caixinhas de bombom. Nós ganhamos também 100 kits de doce. Então, além dos bombons, eles também levaram um kit de doce.
E todas as famílias levaram também, toda cesta básica a gente dá um kit de lanche, né? Que é uma bolacha recheada e um achocolatado. Eles levaram também. Teve famílias que, crianças até 2 anos, a gente entrega fralda e leite. Então, também as mãezinhas levaram. Então, a gente conseguiu atender esse número de pessoas, né? Só que pela primeira vez, desde quando começou a pandemia, infelizmente, nós tivemos que dispensar 13 famílias. Porque 13 famílias a gente não conseguiu atender. Então, a gente tinha somente 108 cestas e foram mais famílias. Então, a gente vai reforçar o nosso pedido, porque dói muito o nosso coração ter que falar não nesse momento difícil. E a gente vai reforçar o pedido, a gente vai fazer mais campanha para ver se a gente consegue aumentar. Então, você que está aí do lado, nos vendo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente quer agradecer de coração tudo que vocês fazem, a gente queria pedir um pouquinho mais. Então, espalha essa notícia de que a gente está precisando de mais, porque a gente só tem vocês para pedir. Então, espalha a ideia, faz campanha do quilo, a gente vai fazer outro pit stop, a gente fez um pit stop esse mês, a gente vai fazer mais um agora no mês de novembro. A gente só está vendo se a gente vai fazer no Esperança mesmo, ou se a gente vai ver em um outro lugar, mas a gente vai informando vocês aqui nas redes sociais, mas que a gente que as famílias possam ser beneficiadas sempre, né? Então, nosso pedido de ajuda mais uma vez, gente. Eu falo que eu sou pidora e eu sou mesmo. Eu acabo pedindo, gente, não tem como. Não, você não está pedindo. Você está dando oportunidade para se praticar a caridade. É verdade. Né? Então, Bel, boa noite. Seja bem-vinda. Tem um telefone tocando aí. Pois é, menina. Fala sério se agora é hora. Não vai dar para te atender. Espera um pouquinho que quando acabar o evangelho ela te atende. Bel, seja muito bem-vinda ao nosso evangelho de hoje. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar? Bel, vamos. Eu faço a prece inicial, você faz a final? Ótimo. Pode ser? Com certeza, pode. Então, a gente vai falar hoje do livro Fonte Viva, né? Isso. Então, vamos começar, né? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele e toda a equipe espiritual, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui ao vivo, aqueles que vão assistir a gravação, que Deus envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia, que o mentor de cada um possa, nesse momento, fortalecer o coração na fé e na esperança, e que as palavras do Evangelho de hoje possam servir para todos nós como acalento para o nosso coração, que possa fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, para que nós possamos, todos os dias, lembrar que Deus a todo instante está no nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, Bel, capítulo de hoje eu gostei tanto, tem muito a ver com a gente, né? Modo de sentir. E daí começa assim, né? Paulo fala, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E o que a gente está sentindo? Então, eu acho que o momento da humanidade hoje é pura emoção, é puro sentimento. E a humanidade está vivendo, vou falar, digamos, da grande maioria, uma coisa que jamais viveu na existência. E eu até pensei que você ia ler, mas se não precisa,
Eu ia te falar assim, o que que você... Porque o texto, gente, é tão bonito, é um texto tão lindo, eu ia falar assim, vamos ler e conversar um pouquinho sobre cada parágrafo. Então, eu prefiro, se você permitir, eu gostaria muito. Porque Pode assim, eu ler? achei tão bonito, eu falei assim, eu vou falar para a Eu Bel também fazer isso. achei. Eu também achei. Posso? Então, Vamos. vou começar. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. O que eu entendi disso, né? Que às vezes nós usamos as palavras apenas no operacional. Às vezes nem sentimos as palavras, apenas fazemos no modo realmente maquinal, às vezes. Eu vou dar um exemplo bem simples. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? Bom dia! Bom dia, boa noite! É o sentir, eu achei. Posso continuar? Pode. Posso? Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas no sentir, né? Exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. E é verdade. O mundo evoluiu barbaridade. Você pode falar com qualquer um em tempo real. Mas e os nossos sentimentos? Eles mudaram? Eles melhoraram? Como está o nosso sentir? Muitas vezes é o mínimo do mínimo. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, eu achei bárbaro essa parte. A educação não é só ir na escola, não é. A educação com respeito ao semelhante, a educação de praticar o bem, de fazer o melhor, isso está também na educação no lar. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. É verdade. Antigamente existia duelos, existiam situações dificílimas com a humanidade que era normal. Tira a base pelo Coliseu, era normal jogar o povo aos leões. Era um evento, né? E as pessoas tinham prazer com aquilo. Bel, e aqui fala uma coisa Pode muito falar. interessante também nesse parágrafo. Fala assim que a gente não aceita a escravidão dos semelhantes. E para a gente, para nós aqui, que a gente já viveu no passado a escravidão aqui no Brasil, né? Que ficaram esses resquícios ainda existem, né, com esse preconceito velado que existe com as pessoas negras. A gente vê com as pessoas mais humildes, às vezes, esse olhar que a gente vê na TV muitas vezes, né, essa questão desse preconceito que fala-se que não existe, mas a gente sabe que existe, né, e a gente vê isso às vezes acontecendo ainda hoje, nessas fábricas que eles fazem costura lá no Brás, quantas famílias bolivianas que foram libertadas no dia de hoje que trabalhavam por comida? Quantas pessoas no Nordeste não saem de lá com a promessa de ganhar um emprego e chegam lá, as carteiras são presas e eles ficam por comida. E isso ainda existe. Isso é uma coisa que a gente é vergonhoso para a gente, né? Saber que nós estamos no século XXI, que a gente está em 2020 e ainda existe escravidão aqui no nosso país, que as pessoas ainda fecham os olhos para isso, né?
Que isso ainda é uma coisa que é vergonhoso, mas que ainda existe. E chega o absurdo de ser normal. Tipo, é normal a vizinha viver situações difíceis, é normal uma família estar presa por causa de comida, porque tanto é normal que praticamente acontece aí, na frente de todo mundo. E não é só isso, né? É em muitos sentidos, mas continuemos. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O que eu compreendi dessa frase, né? Através do coração, o ideal da humanidade vem elevando a mente em todos os tempos do planeta. Ele está realmente valorizando o pensar, o sentir. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Sensibilidade, sentir, se colocar no lugar do outro. É, como você falou, né? Puxa vida, doeu o coração ver que a gente não tinha 13 cestas para oferecer para 13 famílias. Isso é se colocar no lugar do outro. O momento atual, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas passaram por necessidade, quantas pessoas estão precisando do favor das pessoas. E hoje são elas, amanhã sou eu, e a gente tem que sentir isso, que também faz parte do nosso crescimento, e é necessário, e isso não está no cálculo, não está no dinheiro, ele está no sentir, ele está na atitude de caridade para com o semelhante. Ô, Bel, Posso continuar? deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que cabe aqui, que a gente poderia falar. Os números não ensinam, né? Se a gente for ver na escola, quando a gente está estudando, qual professor que a gente lembra mais? Aquele que pegava mais no pé? Aquele que, sabe, o mais bravo? Que a gente falava assim, nossa, só vou para essa aula porque eu preciso passar de ano. Mas a gente vê que lá na frente, quando a gente cresce, é aquela matéria que é daquele professor que pegava lá no nosso pé, mas que a gente hoje entende que era por carinho, a gente aprendeu a matéria. Aquele professor bonzinho, lembra da sua vida, porque é uma coisa que eu lembro. Eu tinha uma professora de matemática, Mariko, que ela era, acho que ela deu aula para a cote inteiro. E ela pegava no pé, pegava muito, era muito difícil. Eu aprendi a gostar de matemática por causa dela, porque ela fazia com sentimento. Então aqui fala, na escola, no lar, no templo e no hospital. Quando a gente vai na casa espírita, o acolhimento do pessoal da recepção que faz a diferença. Quando a gente chega lá, é aquele sorriso do pessoal da recepção que faz a diferença, que faz a gente voltar. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno, quando a pessoa escuta a gente sem julgar, apesar das vezes a gente chegar lá com umas coisas tão feias, né? A pessoa ouve e fala, olha, mas tem isso aqui que é bom, né? E daí dá aquela forcinha no coração para a gente continuar. Quando a gente está doente, aquela pessoa que vai com carinho cuidar da gente, com amor. É isso que faz diferença. Não é um número, porque nós não somos número, né? Nós somos pessoas com sentimentos. É o se importar, né, Márcia? Eu acho que quando você falou das professoras, dos professores, se importam. Você não é um número na chamada, você é um ser pensante. E é como você falou, pega no pé porque se importa, porque se não se importasse, nem esquentava a cabeça. Pode continuar? Vamos? Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Nossa, isso me tocou tanto, porque assim,
De repente a gente faz o evangelho no lar, mas não sente as palavras. De repente você faz oração 24 horas, mas não sente realmente que você está sendo consolado, que você está sendo intuído, que você está sendo assessorado. Porque não adianta você falar e não sentir. E qual é o modo de sentir? E não estou falando com isso que muitas vezes eu estou chorando e eu estou orando e parece que eu não estou sentindo nada. Porque o choro, a dor, o sofrimento está sendo maior. Mas por que está sendo maior? Até a hora que, de repente, você conversa com um amigo, ele fala, mas o que você precisa aprender com isso? Eita, nós, aí você para realmente para aprender o que é que eu preciso aprender com essa situação. E às vezes estou falando na minha percepção, é simplesmente aceitar. Aceitar a partida de um familiar, aceitar a separação de uma situação, aceitar. Então, vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa está sem o emprego. Puxa vida, mas é a minha necessidade material, tal. Mas espera aí, não vai passar fome. Tem sempre alguém ajudando, uma igreja, uma casa espírita, uma casa evangélica, não importa. Busca que tem gente para te ajudar, mas pede. Agora, se o orgulho não deixar pedir, então o que será que tem para aprender, né? Muitas vezes é baixar a bola, ser mais humilde, aceita o que você está precisando. De repente, teus filhos estão precisando mais de você dentro de casa, nesse exato momento, do que você lá no seu trabalho. Deus é infinito amor e bondade, mas normalmente a gente não aceita. E aí sofre, e sofre, e sofre. Pode continuar? Bora. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Não tem como nós termos paz de espírito se não renovarmos o nosso íntimo. Não tem como ser uma pessoa melhor se eu não buscar na minha intimidade o porquê que está acontecendo e o que eu estou sentindo para que eu consiga aprender com isso. Esses dias atrás, uma conhecida estava sofrendo barbaridade mas sofrendo assim por conta de situações familiares, tudo. E aí alguém falou para essa amiga minha, o que você precisa aprender? E aí ela chorava mais ainda, o que eu preciso aprender? Tipo assim, eu tô com tanta dor, eu tô com tanta dificuldade, aí você me faz uma pergunta dessa, o que eu preciso aprender? Ela falou que ficou até nervosa. Ai, Del, você acha que isso é hora de perguntar? Eu lá debulhando em lágrimas e a pessoa me pergunta o que eu preciso aprender? E aí eu perguntei, e aí? Ela, ai, você acredita que a resposta veio? Qual foi a resposta? Preciso aprender a crescer. Eu, nossa, amiga, que show! É fácil? Não. É dolorido? Barbaridade. Mas passa. Poxa, então eu estou precisando aprender a crescer. Como que é? Sabe, ver que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa inteligente, que você é a sua melhor versão nesse exato momento. E dá para melhorar. Então vamos aí, pesquisa. A reforma íntima, exatamente isso. Renovação íntima. Então, de repente, você pode até, por fora bela viola, de sorrir, né? Falar que está tudo bem, mas por dentro está tudo massacrado. E aí vem as doenças físicas, e aí vem a falta de paciência, e aí vem as reclamações, e assim por diante, né? Continuando. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível, pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Nossa, analisa, realmente era um procedimento normal na ocasião que as pessoas morressem crucificadas. É um procedimento normal, era cultural.
E Jesus Cristo, como até passa, ele morreu e diversas pessoas morreram crucificadas como ele. Mas ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo de amor, de humildade, de carinho, de respeito, e de que você é meu irmão. Jesus Cristo falou, todos nós somos irmãos. Todos nós temos um Pai superior, maior, que nos ama e quer o nosso melhor, quer o nosso progresso. E esse exemplo que ficou e fica até hoje. Tá, você está passando por dificuldades, quem é o teu modelo? O teu modelo vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia. Nós somos espíritos encarnados, nós somos falhos. Então não dá para nós tirarmos como modelo alguém terrestre como nós. Nosso modelo é Jesus. Ele veio aqui, ele ensinou, ele pregou. E eu falo isso para todo mundo, mas eu mesmo esqueço. Jesus Cristo esteve aqui e não agradou todo mundo. Ele era amor, ele era caridade em ação, em atitude. Como que nós queremos, simples mortais, queremos agradar todo mundo? Queremos que todos nos amem, ou, ai, mas eu me esforço tanto e a pessoa não reconhece. Mas será que você se esforça tanto? Será que na sua cabeça você está se esforçando muito, mas de repente você não está? De repente você não é tudo isso que você acha que você é? Então, assim, é um aprendizado constante. Amiga, não sei que horas são. Nós ainda temos tempo. Deixa eu falar uma coisa. Então tá bom. Fala. Ainda temos 9 minutos. Oxe, Maria! Dá pra falar. Então, esse gancho que você falou, Bel, o nosso erro é que a gente procura o amor no outro e não tá no outro, tá em mim. Porque assim, por que que eu tenho que transferir para o outro a responsabilidade de me fazer feliz? Por quê? Por que que o outro tem que me agradar? Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente está pegando e transferindo a nossa vida para o outro. E a responsabilidade da minha felicidade não é do meu marido, não é do meu filho, não é da minha mãe, não é do meu irmão. É minha. Aí que é a questão. Né? É isso mesmo. Porque eu tenho até um exemplo que meu marido quer morrer toda vez que eu conto esse exemplo. A gente começou a namorar e ele me dava rosas. Ele roubava a rosa dos vizinhos, do jardim do vizinho para me dar. Sabe quando pegava a flor, que tinha muitas flores lá, ele ia lá e pegava. E o vizinho sabia que ele pegava a flor para me dar, porque o vizinho já me perguntou uma vez. Então ele sempre me dava. Depois ele começou a comprar buquês lindos de rosa e sempre me dando rosas. Daí ele achava que eu adorava rosas. Até que eu virei para ele e falei assim, então, eu não gosto de rosa. Eu falei pra ele que eu não gostava de rosa. Já tinha, acho que uns 10 anos que a gente estava junto. Daí ele perguntou, por que você não gosta de rosa? Eu falei, na verdade eu gosto de orquídea. Mas plantada, porque eu gosto da planta plantadinha, flor plantadinha. A partir do momento que você cortou ela, para mim ela perdeu a graça. Daí ele falou, eu passei 10 anos te dando rosas, me achando maravilhoso, e eu sempre te dei algo que você não gostou. Hoje, ele sabe que eu gosto de olhar a rosa na roseira. Então ele não me dá. Mas eu precisei falar para ele. E a gente não faz isso. A gente quer que o outro faça a gente feliz, fazendo o quê? Que o outro adivinhe o que eu quero. Isso não é auto-amor. Porque daí eu vou olhar aquilo, vou dar aquele sorrisinho amarelo. Ah, adorei. Mas na verdade eu não gostei, né? Mas a gente fala que gostou para agradar o outro não fica triste porque o outro fez todo o sacrifício. E o outro tá errado? Não. Vou estar certo. Ele achou que você gostava, você nunca reclamou. Não é? É a forma de sentir. Com certeza. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum,
Quer dizer, é no dia a dia, é todo momento, é todo segundo. É o acordar e agradecer, Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por andar, por falar, por ouvir, por enxergar. Obrigada por esse lar, obrigada. Por que eu falo obrigada? Porque às vezes a gente só dá valor quando perde. Quando perde um familiar, quando perde um emprego, quando perde uma pessoa, um colega, a gente às vezes só dá valor quando perde, mas não precisa ser assim. Aprender, crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum, todos os dias, todos os momentos. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Mas aí, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Vives sitiado, forçado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Eu vou falar o que eu escrevi porque eu achei assim, foi isso que eu senti e sinto. Sentir como espírito imortal, que não vai morrer, que no momento está na escola para aprender a ser mais disciplinado, a sentir que todos nós somos irmãos, mesmo estarmos como pai, como mãe, como irmão, como filho, porque é estar, não somos, não é meu pai, minha mãe, meu filho. Estamos nesta posição, mas na realidade somos irmãos. E sentir que esses irmãos são também os inimigos, os que nos cutucam, nos ferem, são todos irmãos. Que o aprendizado é para sempre e que todos caminhamos para a luz e para o bem. E como nós tínhamos, eu no começo falei, nós estamos num momento muito difícil. A pandemia tem sido momentos de dor, de tristeza. Há 2 semanas atrás, teve 2 pais de conhecidos que faleceram. Mas não foi só por causa do Covid. Um estava com câncer, mas já tinha sarado e de repente piorou e morreu. O outro caiu na cozinha, teve um traumatismo craniano, teve convulsão e morreu. Então, assim, a percepção hoje de que para você ir embora, realmente, é só estar aqui, ela é muito real e ela está muito, como sentida? Está visível. E a humanidade, então, ela se encontrou com a família novamente, teve que estarem numa mesma casa, no mesmo ambiente físico o tempo todo. Então porque viver é de todos, conviver é de poucos. Então, às vezes, você fugia de uma situação familiar que agora não dá mais para fugir. De repente, hoje, quem é você de fato? Aonde que Jesus Cristo está na sua vida de fato? Aonde a sua doutrina acalenta, conforta, te auxilia, te dá esperança? O que acontece realmente na sua existência hoje? Mas é o que você falou. A minha alegria de viver, ela tem que estar dentro de mim. Ninguém tem a responsabilidade de me fazer feliz, a não ser eu mesmo. Ninguém tem a responsabilidade de ai, como você deve agir com as pessoas. Tem milhões de vídeos para que você possa compreender, ajudar, né? Mas espera aí, se você não se ama, se você não se ajuda, se você não se perdoa, se você não acredita em você,
sinto muito. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir se comportar com as pessoas. Você vai estar sempre com problemas e sempre sofrendo. E aí é interessante, pergunta para você o que você precisa aprender. E às vezes é a coisa mais simples do mundo. Se ama, se perdoa, se aceita. Aceita as dificuldades da caminhada, mas aprende a crescer, aprende com elas. É fácil? Não é. Não é. Mas não é impossível. E eu vou falar, eu escuto muito louvores e me ajudam muito. Aquela música, né? Alguma coisa assim, traiçoeira. Eu não lembro. Noite Aquela traiçoeira. música. Isso. Aquela música me toca na alma. E tem muitas músicas, muitos louvores que tocam na alma. E aí, de repente, a gente pode falar assim, mas eu sou espírita? Eu sou espírita. Mas a música também consola. A música também nos eleva. Em todas as músicas. Eu gosto de ouvir o Padre Marcelo, eu gosto de ouvir o Padre Fábio de Mello. Eu gosto de assistir as palestras do Rossandro, eu gosto de assistir as palestras do Pedro Calabres, que é um neurocientista. A gente precisa se instruir, a gente precisa sentir, porque também não adianta eu conhecer a verdade, mas não sentir a verdade dentro de mim, não é? E aí sim, a gente vai fazer essa reforma íntima e nós vamos crescer, porque é esse o objetivo, crescer, nos transformarmos, nos melhorando, melhoraremos o nosso jeito com as pessoas ao nosso redor e também estaremos auxiliando os outros a crescerem. E dizer não também auxilia o outro a crescer. Bel, Falei e demais. como o próprio nome diz do nosso capítulo, modo de sentir. Que a gente possa se conhecer, se sentir. Entender o que eu estou sentindo. O que aquela emoção está dizendo para mim. É E isso não mesmo, colocar uma isso mesmo. pedra em cima de mim, como se eu não tivesse, eu não pudesse sentir. Eu não pudesse sentir tristeza, eu não pudesse sentir o sofrimento, mas ao mesmo tempo eu não pudesse sentir a alegria, eu não pudesse sentir nada. Não. O que me difere do gatinho, do cachorrinho, do macaquinho, é a possibilidade de sentir e conhecer esse sentimento. Porque a partir do momento que a gente sente, a gente nomeia aquilo que a gente está sentindo, aquela emoção, aquele sentimento, a gente vai conseguir devagarzinho desenvolver o amor próprio, a gente vai desenvolver o amor pelas pessoas e a gente vai fazer a reforma íntima. Agora, se eu não sentir, eu não vou saber aquilo que eu estou sentindo e eu não vou mudar. Então, para mudar, eu preciso sentir. Então, isso que nos difere dos animais, isso que mostra que a gente está evoluindo. Passaram-se desde a época dos dinossauros até agora muito tempo. Então, o que nos difere dos homens primatas lá e o que a gente é hoje é a possibilidade de sentir. Eu acho que esse texto mostra isso pra gente, né, Bel? Muito. Mas assim, não é só sentir, né? Vamos dar um exemplo. Ai, de repente estou sofrendo, a pessoa está sofrendo. Ai, estou sentindo angústia, estou sentindo. Tá, mas o porquê? Aonde que tá? Busca, busca. Só que o que é que eu preciso aprender com esse sentimento? Ai, eu estou me sentindo injustiçada. Mas por que injustiçada? Eu tive um familiar que passou por uma doença muito grave e aí um dia me falaram assim, mas você acha que só você é privilegiada? Falei assim, como assim privilegiada? Não, você acha que só você teve uma pessoa da família com câncer?
Vamos dar um exemplo assim. Você acha que só você tem uma mãe ingrata, ou um pai ingrato, ou um filho ingrato? Ai, só você tem um chefe difícil, só você tem um empregado preguiçoso, só você passa por uma dificuldade? Quando a pessoa falou isso, meu Deus, eu caí das pernas. É verdade. É verdade. No centro espírita, no nosso centro espírita Esperança, passavam-se 8 pessoas com câncer por noite, 10 pessoas com câncer. Mas é aquele detalhe, eu sentia aquelas pessoas? Não. Eu só fui sentir quando veio na família. Então, assim, você não vê que aquela mãe está super nervosa, mas por que aquela mãe está super nervosa? Sente, se quando Jesus Cristo falou, se coloca no lugar do outro, é a coisa mais real do planeta. É a coisa mais real do planeta. E aí, será que se você tivesse exatamente na situação do outro, você ia conseguir se colocar, você ia conseguir fazer o seu melhor? Será que você iria? Será que você não poderia ser pior do que a pessoa que está ali? Então, se coloca no lugar do outro, para a gente sentir o outro, que eu acho que faz parte, né? E eu acho que o sentir, né, exatamente neste momento, outubro de 2020, está assim, pura emoção, todo mundo. Até esses dias falaram assim, nossa, eu falei que a fulana, ela me deu uma cacetada. Aí eu falei assim, mas você perguntou se ela tá bem? De repente ela não tá bem. E às vezes a gente esquece disso. Ah, mas a pessoa tem dinheiro, tem saúde, tem não sei o que, tem não sei o que, ela tá, mas será que a vida emocional tá boa? Porque, gente, a gente está no planeta Terra. Quem aqui não tem dificuldade? Independente da onde. Quem não tem? E você ter dificuldade, o outro ter, mas o tamanho dessa dificuldade é você que especifica. É você que dá, não é? Então, vamos sentir, pensar, raciocinar e crescer. É isso, Bel. Estouramos nosso tempo para variar. Ah, uhum. Quem tá com a garrafinha de água aí, deixa separado uma garrafinha de água ou um copo de água para fluidificar na hora das vibrações. Para que essa água, assim como a gente faz lá no Esperança, ela sirva de remédio para o seu corpo físico, seu corpo espiritual. Então, Bel, você faz as vibrações de encerramento para gente? Tá bom. Pai de infinito amor, bondade, luz e justiça, que neste momento o lar das pessoas que estão assistindo sintam todo o amor de Deus, sintam toda a luz de Deus envolvendo os seus lares, envolvendo os seus familiares, envolvendo o seu local de trabalho, envolvendo os hospitais, as escolas, os orfanatos, os asilos, envolvendo, Senhor, todas as pessoas que sofrem por causa dos vícios, que sofrem por causa de doenças graves. Que toda a tua luz, Pai, envolva a todos. E envolva também, Pai, aos governantes deste mundo, para que façam o seu melhor na área da saúde, da educação, da justiça. E os responsáveis por todas as religiões sintam o poder de Deus envolvendo suas mentes e seus corações. E em especial agora, Senhor, que toda essa luz, que todo esse amor envolva as garrafinhas de água, os copos de água, que as pessoas deixaram para ser fluidificadas. Que nestes copos, nestas garrafas, seja envolvido com o medicamento necessário para cada um de nós. E assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada por andar, por falar, por ouvir, por enxergar. Obrigada pelas suas palavras que nos consolam, que nos assistem. Obrigada, espíritos superiores. Obrigada, anjo guardião, equipes responsáveis pelas nossas reencarnações.
Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que nos dá todos os dias. Obrigada, Pai, por toda a tua luz. Obrigada pela nossa água, pelo nosso alimento. Obrigada pelos nossos companheiros de existência. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Bel, que assim seja sempre. Bel, obrigada, Assim obrigada por estar com a gente essa noite. Que Deus abençoe você, a sua família. Gente, obrigada por cada um de vocês que esteve conosco hoje. Que Deus envolva a família de vocês com muito amor, muita paz, muita harmonia. E no sábado, às 14h30, nós estaremos novamente juntos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Graças a Deus. E eu que agradeço. Beijão no coração a todo mundo. Saudades. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.